Nakimi é um dos Onis com um dos maiores potenciais de Kimetsu. Papo, a mina controla um castelo muito grande conforme a vontade dela, o que deu liberdade para ela peitar dois Hashiras ao mesmo tempo sem demonstrar tantas dificuldades. E ainda assim o Muzami usa ela de táxi. Às vezes eu acho que ele só queria muito perder. Então vamos falar um pouco da Nakimi, como todo o potencial que esta mulher tem acabou não sendo tão bem explorado. E bem, eu sou o Felipe, e a Nakimi acabou meio que ascendendo ao posto de quarta lua superior depois que o Hantengo, né, então. Entretanto, foi lá no arco do Castelo Infinito que a gente foi ver mais do real potencial do que Keijutsu dela em batalha. E irmão, quanto mais eu paro pra pensar nas possibilidades que a Nakimi tem com o Keijutsu dela, mais eu fico indignado. Porque, papo, ela apareceu muito pouco na obra, e esse pouco que ela apareceu, as habilidades dela, do meu ponto de vista, não foram totalmente exploradas. Mas ao mesmo tempo eu também entendo porque ela apareceu pouco tempo na obra e não exploraram tanto as habilidades dela. Porque, papo, vamos concordar, né? Porque assim, tu gosta do Obanai, né? Tu sai dizendo que o Obanai é muito forte e venceria até o Muzan. Então a Nakimi peitou ele e a Mitsuri junto. E assim, é interessante apontar que entre as lutas dentro do Castelo Infinito, entre aquelas que os Onis não aceitaram a derrota dele, tipo a casa que meio que depois de ter a cabeça cortada, fez, não, pô, eu perdi, é papo, e se auto-explodiu, só em duas os Hashiras não venceram, que foi Shinobu contra Domo, que mesmo perdendo, ela venceu indiretamente depois, né, porque veneno faz mal e Doma descobriu isso da pior forma possível. E Nakimi versus Obanai e Mitsuri, a diferença entre aqui, nessas duas lutas, como eu falei pra vocês, a Shinobu perdeu, mas venceu indiretamente porque ela meio que envenenou o Domo enquanto perdia. Mas num caso dos outros dois, irmão, eles não conseguiram nem tocar na Nakimi a luta toda. E papo, só na base da manipulação do Castelo Infinito, ela não só evitou todos os ataques deles, como também atacava, por mais que os ataques dela não fossem lá grande coisa, como o Obanai fala que eles não são tão letais. Entretanto, a Nakimi podia arrastar aquilo por anos. O Obanai fala isso. Ou seja, a Nakimi não tem ataques tão letais, tipo, ela bater castelo nos outros não é tão letal, por mais estranho que isso pareça, mas ela pode literalmente vencer qualquer caçador via desgaste. Claro, né, qualquer caçador que não fosse rápido o bastante pra conseguir dar um make speed blitz nela, mas a gente não viu isso na obra. Então assim, o que a gente viu, só com o Keijutsu dela, ela já foi capaz de lidar com dois pilares, e indo além, eu acho que todo mundo que acompanha tanto o anime quanto o mangá sabe o quão chato é lidar com os ataques da Mitsuri e do Obanai por causa do estilo de luta deles. E mesmo assim, eles nem relaram na mina, o que mostra que ela não só é forte, como é difícil de lidar com a habilidade de manipular o castelo conforme a vontade dela, o que torna ela quase intocável lá dentro, já que a mina pode literalmente spawnar a porta que abre na tua frente e que joga em outro ponto do castelo, e ficar só meio que nesse loop. Ela joga a Mitsuri e faz ela passar muitas vergonhas. Tanto que, como eu falei pra vocês, eles não venceram ela, eles tiveram que contar com a ajuda desse mano aqui, que fez a Nakimi enxergar uma ilusão e achar que venceu, e assim deixar a galera ir rumo ao Muzan. O que, papo, eu acho bem interessante por si só. A obra apresenta a habilidade da Nakimi como um bagulho simplesmente absurdo, tá ligado? É muito, muito difícil de se lidar com aquilo, principalmente dentro do território dela. Então a melhor forma de contornar isso é com a solução conveniente, tipo, literalmente colocá-la pra achar que venceu. E isso só deixa claro pra gente que não é qualquer caçador que vai conseguir cair lá dentro e conseguir vencer ela, porque, papo, dois pilares não conseguiram. E indo além é quando a galera vai rumo ao Muzan que a gente vê ainda mais o quão perigosa é a técnica da Nakimi, porque depois que esse mano aqui rouba o controle dela, ela fica meio que bugada, bugando todo o castelo, e o Muzan vê isso. Além do Muzan ter literalmente essa reação aqui, o maluco só ignora os Hashiras que estão em volta dele pra focar na disputa pela técnica da Nakimi. Papo do maluco só voltar a dar atenção aos Hashiras quando eles literalmente atacam ele, porque antes disso ele só tava muito focado em outro bagulho, tá ligado? Os Hashira ali, ele não, fazer outra coisa aqui. Irmão, tu tem noção do quão louco é isso? O Muzan literalmente prefere focar na disputa da técnica dela do que focar nos Hashiras que estão no mesmo lugar que ele, no mesmo ambiente que ele, que podem literalmente atacar ele. E indo além, depois que o Muzan perde essa disputa, ele prefere só destruir a Nakimi do que deixar ela sob o controle desse cara. E por mais que não seja tão estranho a gente ver o Muzan não pensando duas vezes antes de sacrificar uma pessoa que, sei lá, vai dar um mínimo benefício a ele, nesse ponto é um pouco diferente. O Muzan não opta por acabar com a Nakimi logo de primeira, ele literalmente tenta disputar a técnica dela, mesmo ela tendo falhado e tendo sido pega, ele prefere lutar e se pôr em risco lá contra os Hashiras, que ele não tava tão em risco, vamos concordar, pra tentar pegar o controle da técnica dela, pra aí sim, quando ele não conseguiu e o castelo tava literalmente bugando e atrapalhando ele, ele vai lá e destrói ela, ou seja, ele não coloca destruir ela em primeiro caso. Isso porque a técnica da Nakimi não
não só é forte, como se o Muzan tivesse recuperado o controle dela ali, o resultado do Castelo Infinito ia ser completamente diferente. Vocês estão ligados, né? O Muzan só muito ia vencer. Porque assim, se ela não tivesse sido destruída e esse mano tivesse jogado o castelo na superfície, eles nunca iam expor o Muzan ao só. E ainda por cima, se ela tivesse vencido a disputa ali, tipo, o Muzan conseguiu vencer a disputa e fez ela recuperar o controle, ela podia não só atrapalhar os pilares, como dar vantagem ao Muzan, ou até mesmo separar eles e fazer o Muzan pegar um por um e acabar com todo mundo e Muzan wins. Ou seja, essa disputa pela técnica dessa mina foi literalmente um dos pontos mais cruciais de toda a luta do Castelo Infinito. É louco de pensar, porque a gente realmente vê o quão importante é essa técnica, principalmente quando o Muzan desfoca dos Hashiras pra focar na disputa por ela. Entretanto, mesmo com tudo isso, a forma que a obra acabou trabalhando a Nakimi, ela não foi tão explorada, pelo menos no meu ponto de vista. Eu queria ver muito mais ela em tela, tipo, eu queria só muito que ela tivesse um arco só pra ela. Tanto que se você parar pra olhar bem a obra como um todo, ela não tem lá grande relevância, tipo, o impacto dela dentro do arco, que rola dentro do domínio dela, enquanto ela tá no controle da própria técnica, antes desse mano roubar e literalmente jogar todo mundo e fazer completamente a diferença na luta, o impacto dela com a própria técnica é menor que os outros Luas, o que acaba deixando ela bem de lado, tanto que ela aparece bem pouco nesse arco. Papo de que a luta dela com o Obanai e a Mitsuri tem, tipo, poucos capítulos, tipo, são bem poucos. Tá bom que ela tava ali manipulando tudo por trás, jogando cada pilar em cada lua e tal, mas ainda assim é bem pouco, tipo, eu só esperava muito mais ver ela, nossa, tá dentro do domínio dela. Mas não, por vários capítulos ela acaba se resumindo a uma forma de locomoção rápida pra o Muzan, tipo, o Muzan chegou ali como? Nossa, a Nakimi teleportou ele. Foda. Porque é louco de pensar que tem até esse ponto. Ela pode literalmente abrir portas e só spawnar a galera onde essas portas abrem. Ela não ironicamente podia jogar todos os Luas superiores no meio da reunião dos pilares. Claro, caso ela soubesse onde essa reunião estava acontecendo. O que não é lá grande problema quando a gente considera que ela pode meio que criar olhos e espalhar eles nos lugares e ver os lugares e abrir portas para eles. Então sim, a Nakimi tinha não só um potencial gigante, como ela poderia facilmente ser uma das maiores ameaças de Kimetsu. Tipo, ela poderia ser um dos Onis com um dos maiores impactos na obra. O que não só ia fazer ela ter juizar o título de Lua Superior 4, como a gente ia ver o quão perigosa é essa técnica de literalmente manipular uma fortaleza gigante cheia de Onis conforme sua vontade. E indo além, ia ser mais interessante ver uma luta dentro do domínio dela com bem mais foco, com bem mais destaque, porque ela não ironicamente pode te colocar em loop dentro da fortaleza e fazer tu ficar rodando infinitamente. Como eu falei pra vocês, segundo o Obanai, depois de papo de 2 segundos de luta e análise profunda da técnica e de Nakimi, ela podia fazer isso por anos, segundo o Obanai. Então sim, a Nakimi é não só poderosa, como muito perigosa, tanto que ela é o único Lua superior que não é derrotada por nenhum caçador, por nenhum Hashira, mas sim pelo próprio Muzan, pra garantir que a habilidade dela não fosse usada errada, ou seja, não fosse usado por ele. Mas no fim, mesmo tendo esse potencial gigantesco e sendo uma ameaça tão grande, o que seria até, como eu falei pra vocês, legal ter um arco sofocado nela, ela tipo sendo o inimigo principal da obra, tipo, da obra, no caso, nesse arco, porque inimigo principal meio que Muzan, porque Muzan vilão final. Mas se isso rolasse, ia deixar mais nítido pra gente o quão perigosa é a Nakimi, porque eu acho que muita gente deixa passar batido o quão quebrado é a habilidade dessa mina, tipo, muita gente nem considera ela um Oni poderoso. E isso acaba rolando porque boa parte da obra ela trabalha mais que como um táxi pra o Muzan e pros outros Onis barra Luas. Mas como eu falei pra vocês antes, até certo ponto eu até entendo porque deixaram ela de lado. É nítido o quão grande é o potencial dela e o quão perigosa ela ia ser, mas também ia ser muito trabalhoso fazer um arco pra lidar com ela, principalmente se fosse dentro do castelo, porque lidar com ela sem o apoio daqueles talismã lá que deixa a galera invisível, que até o Muzan não conseguia enxergar a galera, ia ser muito complicado. Papo de que ela só podia ficar abrindo portas e jogando as pessoas de um lado pro outro. Então, narrativamente falando, a Nakimi não só é muito poderosa, como ela seria difícil de ser explorada 100% de uma forma onde os Hashiras ou o lado do bem conseguisse vencer ela. Principalmente se a gente considerar que ela não sai da fortaleza e a fortaleza em si é como se fosse meio que uma extensão do corpo dela, então a luta teria que rolar lá dentro. Então assim, ia ser N possibilidades uma luta lá dentro, como a gente viu no arco do Castelo Infinito. Uma luta lá dentro é um bagulho simplesmente caótico. Então sim, eu entendo ela ter sido só explorada no arco do Castelo Infinito e ainda por cima ter sido explorada bem, tipo assim, nossa, Nakimi, né, perigosa. Ela pode bater em pilares e jogar pessoas contra Onis. Porque se fosse pra realmente usar tudo que essa mina tem, ia ser muito complicado pros mocinhos vencerem, porque ela poderia literalmente ficar
pô, prejudicando muito a luta contra os Lois superiores. Então, assim, não é uma parada fácil trabalhar na Kimi. Então, ao mesmo tempo que eu queria muito ver um arco dela, porque, papo, eu acho essa personagem não só muito interessante, como a habilidade dela como um todo muito interessante, eu entendo porque não teve um arco só dela, porque na Kimi ser muito forte e muito complicada de se vencer ela de uma forma coerente. Mas fala aí, o que tu acha da Nakimi dentro da obra e a forma que ela foi trabalhada? E bem, se tu gostou do vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso, tu sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo, além de não estar perdendo os futuros conteúdos. E fazendo isso, tu literalmente vai ser notificado assim, aí tu vai ver e tu pode literalmente escolher o que tu quer assistir. Então, tu não quer assistir um vídeo, mas tu quer assistir outro, é só tu clicar pra cima e literalmente assistir. E sem contar que fazendo isso, tu me ajuda muito. Ah, e deixa o like, isso também me ajuda muito. Enfim, gente, fiquem todos bem, a gente se vê numa próxima. É meio que isso. Falou, gente.